A lei da navegação. Qualquer um pode conduzir o navio, mas é preciso um líder para estabelecer o rumo. Em 1911, 2 grupos de exploradores partiam em uma missão inacreditável. Embora tenham utilizado estratégias e rotas diferentes, os líderes das equipes tinham o mesmo objetivo: ser o primeiro na história a chegar ao Polo Sul. As histórias deles são exemplos de vida ou morte da lei da navegação. Um grupo era liderado pelo explorador norueguês Roald Amundsen. Ironicamente, ele de início não pretendia ir à Antártida. Seu desejo era ser o primeiro homem a chegar ao Polo Norte. Mas quando descobriu que Robert Peary chegara lá antes dele, Amundsen mudou seu objetivo e seguiu para o outro extremo da Terra. Norte ou Sul, ele sabia que seu planejamento seria bem-sucedido. Antes da partida de sua equipe, Amundsen planejara minuciosamente a viagem. Ele estudou os métodos dos esquimós e de outros experientes viajantes do Ártico e determinou que a melhor providência seria transportar todo o equipamento e todos os suprimentos em trenós puxados por cães. Ao montar sua equipe, ele escolheu esquiadores experientes e treinadores de cães. Sua estratégia era simples. Os cães fariam a maior parte do trabalho, enquanto o grupo viajava de 24 a 32 quilômetros em um período de 6 horas todos os dias. Isso daria aos cães e aos homens muito tempo de descanso diário antes da jornada do dia seguinte. A premeditação e o cuidado de Amundsen com os detalhes foram inacreditáveis. Ele definiu depósitos e estocou suprimentos ao longo da rota planejada. Dessa forma, eles não teriam de carregar todos os suprimentos com eles durante a viagem inteira. Ele também equipou as pessoas com o melhor material disponível. Amundsen levara em conta todas as possibilidades da viagem, refletira sobre elas e fizera o planejamento em função disso. E ele foi bem-sucedido. O pior problema que eles tiveram na viagem foi um dente infeccionado que precisaram extrair de um dos homens. Já a outra equipe violou a lei da navegação. Ela era liderada por Robert Falcon Scott, um oficial da Marinha Britânica que já fizera algumas explorações na região da Antártida. A expedição de Scott era a antítese daquela de Amundsen. Em vez de usar trenós puxados por cães, Scott escolheu usar trenós motorizados e pôneis. Seus problemas começaram quando os motores dos trenós pararam de funcionar após 5 dias de viagem. Os pôneis também não se saíram bem naquelas temperaturas geladas. Quando chegaram aos pés das montanhas transantárticas, todos os pobres animais tiveram de ser sacrificados. Consequentemente, os próprios membros da equipe tiveram de puxar os trenós de quase 100 quilos. Foi um trabalho árduo. Scott também não dera devida atenção aos outros equipamentos da equipe. Suas roupas eram tão mal projetadas que todos os homens tiveram queimaduras por frio. Um dos membros da equipe precisava de 1 hora todas as manhãs só para conseguir colocar as botas com seus pés inchados e gangrenados. Todos desenvolveram cegueira de neve por causa dos óculos inadequados que Scott fornecera a eles. Acima de tudo, a equipe sempre teve pouca comida e água. Isso também se devia às falhas de planejamento de Scott. Os depósitos de suprimento que ele criara eram inadequadamente abastecidos, muito distantes uns dos outros e muitas vezes mal identificados, o que tornava difícil localizá-los. Como sempre tinham pouco combustível para derreter a neve, todos ficaram desidratados. Para piorar ainda mais as coisas, Scott, em cima da hora, decidiu levar um 5º homem, embora eles só tivessem planejado suprimentos para 4. Após cobrir quase 1.300 terríveis quilômetros em 10 semanas, o exaurido grupo de Scott finalmente chegou ao Polo Sul no dia 17 de janeiro de 1912. Lá, eles encontraram a bandeira norueguesa drapejando ao vento e uma carta de Amundsen. A outra equipe, bem liderada, os tinha superado no objetivo por mais de um mês. Se você não obedece à lei da navegação... A expedição de Scott ao Polo é um exemplo clássico de um líder que não consegue orientar seu pessoal. Mas a viagem de volta foi ainda pior. Scott e seus homens estavam famintos e sofriam de escorbuto. Só que Scott, completamente incapaz de navegar, ignorava o sofrimento da equipe. Com o tempo acabando e a comida quase esgotada, Scott insistiu em que eles coletassem 15 quilos de amostras geológicas para levar. Mais peso a ser transportado pelos homens esgotados. O avanço do grupo se tornou cada vez mais lento. Um dos membros mergulhou em um estado de letargia e morreu. Outro, Lawrence Oates, um ex-oficial do exército que originalmente fora levado para cuidar dos pôneis, teve necroses tão severas
que não conseguia fazer nada. Como achou que punha em risco a sobrevivência da equipe, ele intencionalmente saiu andando em uma nevasca para parar de atrasar o grupo. Antes de deixar a barraca e se encaminhar para a tempestade, declarou que ia dar uma saída e talvez demorasse. Scott e os 2 membros remanescentes da equipe só conseguiram seguir um pouco mais para o norte antes de desistir. A viagem de volta já durava 2 meses, e eles ainda estavam a 240 quilômetros de sua base. Eles morreram ali. Nós só conhecemos sua história porque eles passaram as últimas horas atualizando seus diários. Morreremos como cavalheiros. Acho que isso mostrará que o espírito de garra e a força de resistir não desapareceram de nossa raça. Scott tinha coragem, mas não liderança. Como ele foi incapaz de obedecer à lei da navegação, ele e seus companheiros morreram por causa dela. Seguidores precisam de líderes capazes de orientá-los de modo eficaz. Não importa se é uma situação de vida ou morte, quando a necessidade é dolorosamente óbvia, ou se as consequências não são tão graves. É sempre necessário um líder capaz de orientar com eficácia. A verdade é que quase todos podem conduzir o navio, mas é preciso um líder para estabelecer o curso. Essa é a lei da navegação. Os navegadores veem a viagem antecipadamente. O ex-presidente do conselho da General Electric, Jack Welch, afirma que um bom líder mantém a concentração. Controlar seu rumo é melhor que ser controlado por ele. Welch está certo, mas líderes que navegam fazem mais que controlar a direção na qual eles e seu pessoal viajam. Eles têm toda a viagem planejada em sua mente antes de deixar o cais. Eles têm a visão de como chegar ao destino, compreendem o que será preciso para conseguir seu objetivo, sabem quem precisa estar na equipe para ter sucesso e reconhecem os obstáculos muito antes de eles surgirem no horizonte. Leroy Ames, autor de Be a Leader You Were Meant to Be, seja o líder que você pode ser, afirma que um líder é aquele que vê mais que os outros, vê mais longe que os outros e vê antes do outro. Quanto maior a organização, mais claramente o líder precisa ser capaz de ver à frente. Isso é verdade, porque a simples magnitude torna mais difícil a correção de rumo. E se houver erros de navegação, mais pessoas são afetadas do que quando um líder viaja só ou com poucas pessoas. O desastre apresentado no filme Titanic foi um bom exemplo desse tipo de problema. A tripulação não conseguiu ver suficientemente à frente para evitar o iceberg, como também não conseguiu manobrá-lo para mudar de curso, assim que o objeto foi identificado por causa do tamanho do navio. O resultado foi que mais de 1.000 pessoas perderam sua vida. Navegadores de primeira categoria sempre têm em mente que outras pessoas dependem deles para estabelecer um bom curso. James Altry, autor de Life and Work, A Manager's Search for Meaning, Vida e Trabalho, a busca por sentido de um gerente, ilustra bem essa ideia. Ele escreve que, ocasionalmente, você ouve falar da queda de 4 aviões militares voando em formação. A razão para a perda dos 4 é que quando os caças a jato voam em grupos de 4, um piloto, o líder, determina para onde a equipe voará. Os outros 3 aviões vão atrás do líder, observando-o e seguindo para onde ele for. Qualquer movimento que ele faça, o resto da equipe fará junto com ele. Isso acontece quando ele atravessa as nuvens ou quando se choca contra o topo de uma montanha. Antes dos bons líderes levarem seu pessoal em uma viagem, eles passam por um processo de modo que a viagem tenha a maior chance possível de sucesso. Bons navegadores se valem de experiências passadas. Todos os sucessos e fracassos que você já experimentou podem ser uma valiosa fonte de informações e sabedoria se você permitir. Os sucessos ensinam o que você é capaz de fazer e geram confiança. Mas os fracassos muitas vezes oferecem lições mais importantes. Eles revelam suposições equivocadas, falhas de caráter, erros de avaliação e métodos de trabalho ruins. Ironicamente, muitas pessoas odeiam tanto seus fracassos que os escondem rapidamente, em vez de estudá-los e aprender com eles. Mas se você não aprender com seus erros, continuará a fracassar. Por que estou falando algo que parece tão óbvio? Porque a maioria dos líderes naturais é ativa. Eles tendem a olhar para a frente, não para trás, tomar decisões e seguir em frente. Sei disso, porque essa é a minha tendência. Mas para que os líderes se tornem bons navegadores, eles precisam de tempo para refletir e aprender com suas experiências. Por isso, desenvolvi a disciplina do pensamento reflexivo. Ele dá a verdadeira perspectiva. Dá integridade emocional ao seu pensamento. Aumenta a sua confiança na tomada de decisões. Deixa mais claro o quadro geral.
transforma uma boa experiência em uma experiência valiosa. Tudo isso dá ao líder uma grande vantagem no momento de planejar os próximos passos de uma equipe ou organização. Mas antes de assumir compromissos, os bons navegadores estudam as condições. Aprender com a experiência quer dizer olhar para dentro. Examinar as condições quer dizer olhar para fora. Nenhum bom líder traça um curso de ação sem dar bastante atenção às condições. Seria o mesmo que zarpar contra a maré ou planejar um curso através de um furacão. Os bons navegadores avaliam os custos antes de assumir compromissos para eles e para os outros. Eles estudam não apenas os fatores mensuráveis, como finanças, recursos e talentos, mas também os fatores intangíveis, como oportunidade, moral, impulso, cultura e assim por diante. Bons navegadores também ouvem o que os outros têm a dizer. Não importa o quanto você aprenda com o passado, isso nunca lhe dará o que você precisa saber no presente. Não importa o quanto você seja um bom líder, você sozinho não pode ter as respostas. Por isso, os navegadores de primeira linha coletam informações em diversas fontes. Por exemplo, antes de sua expedição ao Polo Sul, Roald Amundsen aprendeu com um grupo de americanos nativos no Canadá sobre roupas quentes e técnicas de sobrevivência no Ártico. Essas habilidades e técnicas fizeram a diferença entre o fracasso e o sucesso para sua equipe na Antártida. Líderes que navegam recolhem ideias em muitas fontes. Eles ouvem os membros de sua equipe de liderança. Eles falam com as pessoas em sua organização para descobrir o que está acontecendo na base. E eles gastam tempo com líderes de fora da organização que possam orientá-los. Eles sempre pensam em confiar em uma equipe, não apenas em si mesmos. Bons navegadores se asseguram de que suas conclusões representam ao mesmo tempo fé e fato. Ser capaz de navegar para os outros demanda que o líder tenha uma postura positiva. É preciso que ele tenha fé de que pode levar seu pessoal até o fim. Se você não conseguir conceber a viagem em sua mente, não será capaz de realizá-la na vida real. Por outro lado, você também precisa ser capaz de ver os fatos de modo realista. Você não pode minimizar os obstáculos, nem racionalizar seus desafios e ainda assim liderar eficazmente. Se não seguir de olhos abertos, estará vulnerável. Bill Eisen, presidente da Eisen Band & Associates, observa que os líderes realistas são suficientemente objetivos para minimizar as ilusões, pois compreendem que a autoilusão pode custar a eles a sua visão. Gene Collins, considerado um dos mais influentes pensadores vivos de gestão, confirmou esse equilíbrio entre fé e fato em seu livro Good to Great, de bom para melhor. Ele o chama de paradoxo de Stockdale. Segundo ele, você precisa manter a fé de que no final vencerá, e também precisa enfrentar os fatos mais terríveis de sua realidade. Equilibrar otimismo e realismo, intuição e planejamento, fé e fato, pode ser muito difícil. Mas isso é necessário para ser eficiente como líder de navegação. Recordo-me da primeira vez em que realmente compreendi a importância da lei da navegação. Tinha 28 anos de idade e liderava a segunda igreja de minha carreira pastoral. Antes de minha chegada, em 1972, a igreja experimentara durante uma década certa estabilidade no crescimento. Mas em 1975, o comparecimento passara de 400 pessoas para mais de 1.000. Sabia que poderíamos continuar a crescer e ajudar mais pessoas, mas apenas se construíssemos um novo auditório. A boa notícia é que eu já tinha alguma experiência em liderar um projeto de construção, porque fizera isso em minha primeira igreja. A má notícia era que a primeira era realmente pequena quando comparada com a segunda. Aquele seria um projeto de muitos milhões de dólares, mais de 20 vezes maior que o meu primeiro. Mas nem isso era o maior obstáculo. Pouco antes de me tornar líder da igreja, houve uma enorme disputa com relação a outra proposta de construção, e o debate foi acalorado e amargo, causando divisões. Por isso, sabia que pela primeira vez enfrentaria uma grande oposição à minha liderança. Havia águas agitadas à frente, e se eu como líder não pudesse conduzir-nos bem, poderia afundar o navio. Nesse ponto, provavelmente, deveria confessar que não sou um grande navegador. Não tenho prazer com os detalhes e tendo a seguir meus instintos. Às vezes um pouco rapidamente demais para o meu próprio bem. Nos últimos 15 ou 20 anos, supri muitas vezes minhas fraquezas ao contratar líderes bons em navegação para ajudar minhas organizações. Durante os muitos anos em que liderei igrejas, Dan Hayland estava em minha equipe como pastor executivo. Ele é um excelente navegador. Atualmente, John Hull, um fantástico líder em navegação, é presidente da equipe, a organização sem fins lucrativos que fundei em 1996.
Mas em 1975, tive de assumir a responsabilidade pelo processo de navegação. Para me ajudar com isso, desenvolvi uma estratégia que usei repetidamente na liderança. Pegue lápis e papel e anote cada frase que eu vou falar. Utilize uma linha para cada frase. Logo você vai entender o porquê. Predetermine seu curso de ação. Lance suas metas. Adeque suas prioridades. Notifique as pessoas fundamentais. Espere a aceitação. Jogue-se na ação. Aguarde problemas. Reflita sobre os sucessos e examine diariamente os planos. Anotou tudo? Vou repetir. Predetermine seu curso de ação. Lance suas metas. Adeque suas prioridades. Notifique as pessoas fundamentais. Espere a aceitação. Jogue-se na ação. Aguarde os problemas. Reflita sobre os sucessos e examine diariamente os planos. Agora pegue a primeira letra de cada frase. Reparou que forma uma palavra? P, L, A, N, E, J, A, R. Planejar. Isso se tornou meu roteiro, à medida em que eu me preparava para conduzir essa mudança em minha organização. Eu tinha uma forte sensação de qual precisava ser o nosso curso de ação. Se quiséssemos continuar crescendo, precisávamos construir um novo auditório. Examinara todas as alternativas e sabia que era a única solução viável. Meu objetivo era projetar e construir a instalação, pagá-la em 10 anos e unificar todas as pessoas nesse processo. Uma tarefa monumental. Qualquer projeto que apresentasse precisaria ser votado em uma reunião da congregação. Portanto, com 2 meses de antecedência, marquei uma para ter tempo de preparar tudo. O passo seguinte foi pedir aos membros da diretoria e a um grupo de líderes financeiros importantes que fizessem um estudo de um período de 20 anos de nosso crescimento e de nosso histórico financeiro. Isso abrangia os 10 anos anteriores e fazia projeções para os 10 anos seguintes. Com base nisso, determinaríamos as características do imóvel. A seguir, preparamos um orçamento para 10 anos que explicava cuidadosamente como faríamos o financiamento. Também pedi que todas as informações que estávamos recolhendo fossem reunidas em um relatório de 20 páginas a ser entregue aos membros da congregação. Sabia que os principais obstáculos a um planejamento bem-sucedido são medo da mudança, ignorância, incerteza em relação ao futuro e falta de imaginação. Faria de tudo para evitar que esses fatores nos afetassem. Meu passo seguinte foi notificar os principais líderes. Comecei por aqueles que tinham maior influência, reunindo-me com eles individualmente e às vezes em pequenos grupos. Após várias semanas, reuni-me com cerca de 100 líderes. Apresentei uma visão daquilo que precisávamos fazer e respondi às suas perguntas. E sempre que sentia que uma pessoa demonstrava certa hesitação em relação ao projeto, programava um novo encontro individual. Depois, esperei até que esses líderes fundamentais influenciassem o resto das pessoas e as ajudassem a aceitar as mudanças. Quando chegou o momento da reunião da congregação, estávamos prontos para entrar em ação. Levei 2 horas para apresentar o projeto às pessoas. Entreguei meu relatório de 20 páginas com plantas, análises financeiras e orçamentos. Tentei responder a todas as perguntas que as pessoas pudessem ter, antes mesmo de elas terem a chance de perguntar. Também pedi que algumas das pessoas mais influentes da congregação falassem. Eu antecipara certa oposição. Mas quando abri espaço para as perguntas, fiquei chocado. Houve apenas 2 perguntas. Uma pessoa queria saber sobre a localização dos bebedouros do prédio, e outra perguntou sobre o número de banheiros. Foi quando tive certeza de que singrara as águas perigosas com sucesso. Quando chegou o momento de fazer a moção pela votação, ela foi feita pelo leigo mais influente da igreja. E eu já tinha pedido a um líder que antes se opusera ao projeto de construção para secundar a moção. Na contagem final, 98% das pessoas votaram a favor. Após navegar por essa parte difícil do processo, o restante do projeto foi bastante simples. Sempre mantive a visão na mente das pessoas, dando a elas relatórios favoráveis. Garanti que festejássemos os sucessos.
e, periodicamente, revisava nossos planos e os resultados para garantir que estávamos no rumo. O curso fora estabelecido. Só o que precisávamos fazer era conduzir o navio. Foi para mim uma maravilhosa experiência educativa. Acima de tudo, o que descobri foi que o segredo da lei da navegação é a preparação. Quando você se prepara bem, transmite às pessoas segurança e confiança. A falta de preparação tem um efeito contrário. No final, não é o tamanho do projeto que determina aceitação, apoio e sucesso. É o tamanho do líder. Por isso, digo que qualquer um pode comandar o navio, mas é preciso um líder para estabelecer o curso. Líderes que são bons navegadores conseguem levar seu pessoal a qualquer lugar. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da navegação à sua vida? Você tem o hábito de refletir sobre suas experiências positivas e negativas? Se sua resposta foi não, você vai desperdiçar as possíveis lições que essas experiências têm a oferecer. Escolha uma das opções. Reserve um tempo para refletir toda semana, examinando sua agenda ou seu diário para ajudar na sua memória. Ou, abra um tempo para reflexão em sua agenda imediatamente depois de cada grande sucesso ou fracasso. Em qualquer um dos casos, pegue lápis e papel e escreva o que você aprendeu durante todo o processo de descoberta. Não seja preguiçoso. Líderes que navegam fazem o dever de casa. Em qualquer projeto ou grande tarefa sob sua responsabilidade, baseie-se em sua experiência passada. Mantenha conversas objetivas com especialistas e membros da equipe para reunir informação e estude as condições que possam afetar sua empreitada. Apenas após dar esses passos, você deve criar seu plano de ação. Você normalmente se baseia em fatos ou na sua fé? Raramente os líderes são especialmente talentosos nas duas áreas. Eu sou uma pessoa de fé. Sou um grande visionário e acho que tudo é possível. Apoio-me com frequência em meu irmão, Larry, para me ajudar com um pensamento realista. Mas bons navegantes precisam dar conta de ambos. Para aplicar com sucesso a lei da navegação, você precisa conhecer sua tendência. Se não tiver certeza, pergunte a amigos e colegas confiáveis. Depois, se preocupe em ter em sua equipe pessoas de tendências opostas, para que possam trabalhar juntos.